Olá, bom dia. Hoje é 24 de 4 de 2025, 24 de abril de 2025, Antigo Testamento, parte 2612. Então, se Roboão tivesse ouvido Jeroboão e os anciões, e tivesse ouvido o povo, e tivesse seguido o conselho, se ele tivesse seguido o conselho, a orientação de Jeroboão e dos anciões, que eram pessoas diferenciadas, que liam a lei, os mandamentos e estatutos, e que não só ouviam, mas buscavam a praticar, a obedecer, teria sido diferente, teria sido bom, tanto para as tribos, para o povo, quanto para o próprio Roboão, quanto para pessoas que estavam sob a liderança dele, abaixo da liderança dele, sob a liderança dele. Então, ele não obedeceu. Isso foi um. Então, quando a gente não está sob a liderança de Jesus, quando a gente não está sendo liderado por Jesus, por Deus, quando a gente não está sendo submisso a Deus, a Jesus, quando nós, o ser humano, não cremos no Senhor, não tememos, não obedecemos, quando nós não reverenciamos, quando nós não estamos na direção de Deus, a gente falha, a gente erra, a gente faz os outros falhar, errar. A pessoa perde a vida eterna, a salvação. A lei divina passa a ser exercida e praticada. E acontecerá na vida da pessoa. Por exemplo, o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende de algo mal, algo injusto, algo errado, algo ruim que está fazendo, meu amigo, a lei divina muda. A pessoa que está cometendo aquilo que é mal, aquilo que é injusto, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, está numa condição de condenação eterna. Quando a pessoa se arrepende, o que acontece? A pessoa passa a estar não mais em uma condição de condenação eterna. A pessoa está absolvida. Se a pessoa está absolvida, a pessoa está salva. Isso já enterra. Depois que morre, acontece a lei divina. A pessoa vai para onde? Para o céu de Abraão. Depois vai morar no céu com Deus por toda a eternidade. E isso é bom? Lógico. A pessoa não vai para o lugar de pranto, ranger de dente, para o inferno, para o lugar de pranto, ranger de dente, para o inferno, para o arte, lugar ruim. Vai para um lugar bom. Depois vai para um lugar melhor. É assim, meu amigo. Então, quando a pessoa confessa Jesus, quando a pessoa se batiza, a pessoa sai de uma condição de condenação eterna e passa a ir para uma condição de salvação eterna. A pessoa é absolvida já em terra. Quando morre, é triste para a família, para os entes queridos, para quem conhece. Mas quando morre, a pessoa vai para outra dimensão espiritual, para outro lugar, melhor do que aqui. Então, é isso. Ó. Então, veja o que foi que aconteceu. Através de Roboão não ter seguido a direção de Jeroboão, o conselho de Jeroboão, a orientação dos anciões, do povo, ele ensinou e fez coisas que foi mal para outras pessoas. 2 Crônica 10, versículo 18. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou e subiu para o carro e fugiu para Jerusalém, o carro com cavalos. Assim se revoltou os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Você entendeu o que foi que aconteceu? Através de Roboão não ter seguido a direção de Jeroboão, dos anciões, que ouviam a lei, os mandamentos e estatutos, que liam e que obedeciam, e através deles não ter tirado a dura servidão, não ter se arrependido, porque ele estava passando o Roboão a fazer o que os antepassados fizeram. Por isso que a profecia aconteceu. Mas por que a profecia aconteceu? Porque Deus via que Roboão iria fazer o mesmo. Infelizmente. Então, o que foi que aconteceu? Quando a pessoa não segue a direção de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, quando a pessoa não quer seguir o ensinamento, os mandamentos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, a pessoa faz o quê? Tanto a pessoa faz o que é mal, o que é injusto, o que é errado, o que desagrada a Deus, como incentiva e como faz pessoas sofrer aquilo que é mal. Tanto a pessoa é condenada, como a pessoa faz os outros ser condenados. Você entendeu?
A pessoa não segue Jesus, os ensinamentos, os mandamentos, não quer obedecer, não quer praticar, não quer seguir. O que é que acontece? A pessoa fica na condição de condenação eterna e coloca pessoas em situação de condenação eterna. Então a pessoa vai perder a salvação e vai fazer outras pessoas perder a salvação. Você entendeu? Que seguir Jesus é seguir os ensinamentos, os mandamentos, a palavra dele. Não é questão de ser um evangelho. O evangelho é uma religião. O católico é uma religião. Isso é religião. É seguir a Jesus, não é religião. É Jesus. Então, 2 Crônica 10. Foi o que aconteceu? Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha um cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedra. Olha só. Enviou Adorão. Adorão não seguiu o conselho de Jeroboão, dos anciões do povo, enviou Adorão. O povo chateado, com raiva, o povo sabendo que eles estavam errados, foi matar Adorão. Aí foi, Adorão morreu. Adorão sofreu a morte. O povo morreu por causa de quem? De Roboão. Aí tem gente que vai perder a vida eterna, a salvação, por causa de quem? Por causa de pessoas que não crê na palavra, que não quer seguir os ensinamentos, os mandamentos, que não quer obedecer a palavra. Aí, a pessoa que segue a direção, os ensinamentos, os mandamentos de pessoas que ensinam contrário à vontade de Deus, está vacilando, está errando. Vai sofrer, vai perder a salvação. Então, fique esperto, fique atento. Se você seguir o conselho que é de acordo com a palavra, tem pessoas que vai sofrer mal, tem pessoas que vai sofrer o mal, tem pessoas que vai perder a liberdade por muitos e muitos anos, pessoas que vai perder a liberdade na terra, pessoas que vai fazer mal aos outros, pessoas que vão sofrer o mal e pessoas que vão sofrer o mal porque fez o mal, porque mandou, porque fez e porque faz, porque não quer seguir Jesus. Tem pessoas que vai perder a vida eterna porque não quer seguir Jesus, porque segue as pessoas que não quer seguir Jesus, no sentido de orientação, no sentido de conselho, no sentido de seguir aquilo que é mal, aquilo que é injusto, aquilo que é errado. Tem pessoas que vai perder a salvação porque não quer seguir Jesus. Tem pessoas que vai perder a salvação porque obedece, porque segue aqueles que não querem seguir Jesus. Tem pessoas que vai sofrer o mal porque tem pessoas que não querem seguir os ensinamentos de Jesus. E tem pessoas que vai fazer o mal porque não quer seguir os ensinamentos de Jesus. Tem pessoas que vai sofrer o mal porque não quer seguir os ensinamentos de Jesus e porque vai fazer o mal a pessoas. Aí vai sofrer o mal. Infelizmente.